E fala, torcedor São Paulino, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o pré-jogo, a análise da galera lá do Band Esportes sobre São Paulo e Cobressal e São Paulo no Morumbi. Então antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, a gente vai debater um pouco sobre esse jogo que pode ser o último da era Carpini, beleza? Créditos e direitos autorais na descrição. Fiquem com o vídeo, no final do vídeo eu volto. Ser dependente de resultados em série. Então ele depende de hoje, quarta-feira, depende de sábado contra o Fortaleza, depende de quarta contra o Flamengo. Ele depende do time encontrar um rumo. Tá sem rumo, né? Sem padrão, sem desempenho, sem resultado. E ele hoje vai fazer uma tentativa de retomada contra um adversário comparável ao adversário que o Corinthians enfrentou. Então a vitória não é uma vitória que vai solucionar todos os problemas, não é isso que vai acontecer. É o último do Chilenão, né? É o último lanterna do Campeonato Chileno. Nós brasileiros também estamos pegando uns adversários. Exato. Tem o penúltimo, o último, antepenúltimo. Mas assim como o Nacional do Paraguai, o Cobressal, na Sul-Americana para o Corinthians, o Cobressal era o saco de pancadas da chave quando saiu. Uma chave complicada com 3 times pretendentes, Barcelona, São Paulo e Tajeres. O Cobressal na primeira partida jogando em casa, porque foi em Calama, né, que é o campo do Cobreloa. Cobreloa, que é o rival. Ele empatou com o Barcelona de Guayaquil na última bola, pênalti, empatou na última bola. Estava perdendo de 1-0 e empatou na última bola 1-1. Foi o resultado na ida. O São Paulo hoje é lanterna da chave por conta desse resultado. Mas acabou sendo um resultado bom para o São Paulo, né? E a grande questão aí é como o time vai se comportar e como a torcida vai se comportar em relação ao time. Desde o anúncio do placar da escalação, quando aparecer a figura do técnico, e assim por diante. Então é um jogo interessante para estar e observar o ambiente do estádio em relação ao time e ao treinador. Eu conversando, né, com os amigos são paulinos aqui, eu tenho a impressão de que nem as vitórias vão resolver a situação do Carpini. Porque sempre tem que ganhar o próximo. Isso é do futebol, evidentemente, né? Mas são 2 próximos em casa e aí já vem uma sequência fora. Não quero antecipar muito isso, porque o time de hoje está na tela com o Rafael. Cadê o nosso 4-2-4, pô? A gente ajudou a enterrar, né? Isso aí não volta mais. Se perder assim, está absolvido ou não? Não, se perder de qualquer forma. Se perder, não. Se não ganhar bem. Não, na verdade, esse sistema aí é uma possibilidade para hoje. O 4-2-4 que o Carpini tanto gosta e vem adotando, ele tem um grande problema para ser repetido. Os 2 pontas estão machucados, o Rato e o Lucas. E eles não estão machucados por esse jogo, eles estão machucados por meses. O Lucas 1 mês e o Rato mais. Então, aquele jogo do Talheres esquece. No final, as 3 lesões foram bem graves. Graves, 3 lesões graves. A do Lucas é menos grave, muscular, mas é 3 a 4 semanas. O Rafael, Diego Costa, Arboleda, Isso Ferrarese. É uma possibilidade. Jogar com linha de 3 zagueiros, que foi mais ou menos como o São Paulo jogou contra o Palmeiras, e jogou bem no 1-1. Com um Rames e 2 atacantes, né? Naquele jogo com o Palmeiras, o trio de atacantes não tinha Caleri. Foi Ferreirinha, Luciano e... Qual que foi o terceiro? Ferreirinha, Luciano. São Paulo jogou com 3, mas jogou sem o Caleri. E jogou de uma forma... O Eric? Não. Depois eu... Ferreira a gente falou aqui. O Ferreirinha seria uma opção para ter um... Lucas, exatamente. Lucas, Luciano e Ferreirinha. Não tinha um centroavante fixo. Dessa vez ele tem 2 opções para o comando de ataque. O André Silva, que vem jogando bem, e o Caleri, que se recuperou, mas o Caleri vai entrar. Então, para jogar Rames, Luciano e Caleri, você tem que ter sustentação. Esse time aí, se for esse time que vai entrar em campo, é mais ou menos o que o Muricy falou na live, para aproveitamento do Rames, na entrevista com a gente, comigo e com o Tironi. Uma das possibilidades de colocar o Rames é linha de 3 zagueiros, ou linha de 3 volantes. Rames e mais 2, Rames e mais 2, Rames e mais 2. Contra o Talheres, o Carpini tentou Rames e mais 3 não dá. Ainda mais contra um time forte. Essa escalação aqui, se joga contra o Talheres, não perde o jogo, viu?
Mas já foi. A questão não talvez se invertesse hoje pela fragilidade, claro. Talvez até o 4-2-4 tudo bem. Exatamente. Só que aí tá, Vessone, você precisa encontrar um rumo. O que fez o Abel Ferreira contra o Palmeiras desandou completamente ano passado? Ele foi jogar contra o Curitiba na zona de rebaixamento como? 3-5-2. Era para ser o time... O Curitiba precisava de 3-5-2? Não. O Palmeiras precisava do resultado. E o Carpini precisa do quê? No plural, né? E foi um jogo bem ruim, hein? E foi ali que o Palmeiras arrancou. Nossa, o Palmeiras errou mais de 100 passes. Foi ali que o Palmeiras arrancou. E o 2-0 ruim fez com que o Abel sustentasse o sistema até o final do campeonato. O Carpini precisa de um rumo, não precisa só de uma vitória. E ele estava completamente sem rumo. Veremos. Ele teve oportunidades na semana no seu estádio. Hoje e sábado contra o Fortaleza. Mas precisa ganhar e mostrar um rumo, né? Essa é uma questão. E para mim, nessa situação, se for esse o sistema, é a primeira vez que o Rames Rodrigues vai jogar no São Paulo com um sistema afável ao jogo dele. Pela primeira vez, desde que ele chegou. A ver. Aí joga bem, dá aquele abraço no técnico hoje, já pensou? Caleri tem chance de banco? Não. Não, nem isso. Não, o Caleri vai jogar como titular. Tá o André Silva aqui? Tá. O Caleri vai jogar. Que hora você vai dormir hoje, Arnaldo? Oi? Que hora você vai dormir hoje? Tem Super Live depois? Depende, né? Super Live depois. 11 da noite em Guayaquil. Eu só olhei os 3 zagueiros. O Caleri vai jogar, começar jogando. Ele não está com as perfeitas condições. O Caleri começa, então? Começa jogando. O Caleri começa jogando. Ah, tá. Porque ali está Luciano e André. O Caleri começa jogando. Ele não está 100%, mas é aquilo, né, Vessone? Você não tem o Rafinha, não tem o Lucas, não tem... Ele vai ser o capitão do time e vai começar jogando com... Porque é um jogo que também exige uma participação que vai um pouco além da técnica, né? Ele vai jogar. Então, 11 da noite, Barcelona e Tacheres. Vamos que é bom assistir, nesse jogo, né? aí? Empate, né? São Paulo, talvez um empate seja bom. Cobressal me lembra o 2016, o Corinthians enfrenta o Cobressal, 6-0 na Arena, virou gol Puskás do Marlone, foi exatamente nesse dia aí. O Edilson Cruz, ele dá o super voleio lá, virou prêmio Puskás aí. O Cobressal foi parar lá na FIFA esse dia. Tem uma grande novidade no time, não no time titular, mas é a volta, enfim, do Rodrigo Nestor à lista de relacionados. Faz muito tempo, né? Ele está machucado desde o ano passado. E também uma novidade. É aquilo, né? Não tem Lucas, não tem Rato, não tem Rafinha, não tem Luiz Gustavo, não tem Moreira, não tem... Mas o que não falta é jogador, hein? Pelo amor de Deus. O Danilo Pérez, que tem várias mensagens aqui, tá cobrando, Arnaldo, tá cobrando uma coisa, que o São Paulo errou nos valores dos ingressos, hein? Subiu, mas mesmo assim vai assim, TV aberta, TV fechada, 21h30. Acréscimo no preço dos ingressos, 50 mil. Desde quando não joga em casa, Liberta mesmo que você falou? 20? Não joga um jogo com público pela Liberta em casa desde 2020, jogo contra a LDU. O último jogo, 3-0 pro São Paulo, Daniel Alves jogando, fazendo gol. Não faz tempo. O último jogo no Morumbi pela Libertadores foi contra o Palmeiras, sem público, né? Na época do Crespo, né? Mas com público desde a LDU. Fábio Borghetti brinca aqui com a gente. Se o Cobressal, se é o Cobressal, o rival não deveria ser o Cobre Açúcar? É que, na verdade, Cobreloa também tem a ver com minérios, né? A região toda. E o Huachipato também. Que é essa brincadeira dos Steelers. Steelers vem de ferro, Pittsburgh é uma região, e a região do Huachipato também é de minérios. Então, toda essa região chilena ali tem a ver com isso. Na chave, o São Paulo vai ter que ganhar do Cobressal em casa e fora. Senão, para se classificar, vai ser difícil. E a tendência é ser uma das piores logísticas desse jogo do Cobressal, né, para São Paulo, hein? Não é fácil chegar lá, não. O Cristiano lembra aqui o ataque Lucas, Luciano e Ferreirinha participando. O Anderson nos alerta, como o Arnaldo falou aqui, que o time que mostramos não deve ser o escolhido ali pelo Thiago Carpini para esse desafio na Copa Libertadores. O ambiente independente, Arnaldo, da situação do Carpini, eu queria te ouvir porque assim é uma volta à Libertadores. Claro. E isso talvez tenha sido o que faz a diretoria subir o preço dos ingressos, explorando essa coisa que o São Paulino tem com a competição, né? Sim, mas é aquilo, né? Isso não dura para sempre, né? Então, se você põe nesse... O que o São Paulo fez, o que o Corinthians não fez, né? Então, o São Paulo é o clube que consegue encher estádio em São Paulo.
né? Consegue encher um estádio mais hostil do que as arenas. Você senta lá bonitão, fica lá, tal. Não, Morumbi é o Morumbi de sempre. E o São Paulo tem média maior que a do Corinthians. Isso aí teve o ano passado, continua tendo. Por quê? Não porque aumentaram os torcedores pelo mundo, porque o preço foi acertado, porque o ingresso popular é acertado. Agora, se você colocar lá em cima, isso aqui é contra Fortaleza, já não vai. Sábado, 9h30, né? 9 horas. Mas eu acho que saiu já, os preços deram uma segurada no Fortaleza. Não, e o São Paulo não joga. Eu falei pro Vessone, a tabela é toda pro Corinthians, que o São Paulo é o par do Corinthians no Brasileiro. Ele joga em casa quando o Corinthians joga em casa. São Paulo nunca joga domingo à tarde. Segunda, sábado à noite, sei lá quando. O Corinthians joga domingo 4 horas, domingo 4 horas, domingo 4 horas. Então, ou você acerta o preço do ingresso ou não enche, simples assim, né? Dessa vez tem uma coisa, de fato, que é o retorno do São Paulo à Libertadores. E acho que fosse um ingresso mais acessível, não teria 50, teria 60 talvez. Levando em consideração que no Morumbi, o espaço para o visitante ele é grande, né? Então, assim, você vai ter lá um espaço vazio para a torcida do Cobressal, que deve ter alguns poucos representantes, né? Marcos Antônio, Napoleão avisa para o Arnaldo que esse esquema continua tendo só 2 no meio. Que ele não está considerando os alas, né? É diferente, né? Porque nesse sistema os alas fazem a linha de 4 no meio. Eles não fazem a linha... O sistema com 3 zagueiros, eu sou admirador porque ele é mais versátil, ele é mais ofensivo e ele permite maior variação durante a mesma partida. Se alguém tiver curiosidade de ver o Bayer Leverkusen jogar na Alemanha, vai entender o que eu estou falando. Um bom esquema com 3 zagueiros sem precisar de craque para jogar. E o Bayer Leverkusen é uma coisa, uma sintonia fina muito interessante. E acho que o São Paulo tem mais de 3 bons zagueiros. Você pode 4. pôr 3 atrás, né? Nem precisa falar zagueiro, mas pode ser 3 atrás. Pode ser. 2 zagueiros e um volante, um lateral, enfim. Mas não tem só os laterais. Nesse sistema, com os 3 zagueiros empurrando, o Rames passa a fazer parte do meio de campo. Coisa que no 4-2-4 lá contra o Talheres ele jamais fez. Ele estava jogando na linha de ataque, né? Gente, eu tô aqui pensando atentamente nas palavras, prestando atenção nas palavras do Arnaldo, do Vessa, do Napo. E na vida, né, todos nós precisamos de resultados. Sem resultado não anda nada. Futebol, isso é muito mais acentuado, porque são milhares de pessoas, né, o interesse é muito grande. E o Carpini está pendurado em algo que só o resultado vai dar a ele. E isso é um risco enorme, né? Então é uma bola, um erro do jogador dele, que ele dirige e vai cair em cima dele. Tanto que se ele mandar para campo essa escalação aqui, a gente vai dizer a verdade. Qual é? Foi o Muricy que mandou. É a verdade. Se ele coloca outra escalação, que é a dele, a gente vai dizer, pô, não está obedecendo o Muricy. Não está obedecendo, ele está indo pela cabeça dele. É claro que essas coisas não são assim, uma está desse lado e a outra está do outro lado. Elas podem ser conversadas. E acho isso muito bom. Bom para o Carpini, inclusive. Mas a impressão que vai ficar para a torcida porque ninguém vai ter a preocupação de fazer essa análise que a gente está fazendo aqui. De que as coisas podem ser conversadas, né? Então as coisas podem ser conversadas. Antes de escalar o time na final da Libertadores, o Abel ouviu o Cebola. Esse é um bom ponto. Entendeu? Entre a imposição e a conversa, né, para definir... Tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande. Muito grande. Uma coisa é eu chegar e falar assim, Napoleão, você vai ter que falar isso que eu estou mandando. Outra coisa é eu chegar, Napoleão, vamos conversar sobre isso. O que você acha? Se fizer assim, funciona melhor. Eu gostaria de falar nisso. Quem sabe a gente se entrose aqui. Mas quem sabe você coloca um pouco de uma ideia nova e eu coloco um pouco da minha ideia e a gente forma uma ideia, né? Então, a situação do Carpini chega nesse ponto. Eu vou repetir, eu acho ele um bom treinador, acho um treinador que pode dar futuro, pode ter futuro, mas é muito difícil o que o São Paulo fez em arriscar e ter um treinador que não tem carimbo,
O Brasil é um país cartorial, precisa de carimbo. Então, sem carimbo, quando você pega na folha lá, ó, tem o dedo do Massa, mas não tem o carimbo, não serve. Entendeu? Ainda não foi autenticado. É exato. E assim... Então é assim, o Diniz, ó, desculpa, Vessa. O Diniz, pô, ele precisou ganhar 2 competições ano passado, mais uma esse ano, né, para ter um... Mas olha, o Diniz é um caso único. Não é só ele. Se o Carpini for demitido hoje ou domingo outros, São Paulo... Dorival Júnior. Dorival. Mas quem contrataria o Carpini? O Carpini Dorival sai do Atlético para assumir o Fluminense, né? Mas, ô Napoleão, o que muda... Diniz. O que muda a carreira, o patamar, o lugar da carreira do Dorival foi a postura dele, Dorival e Lucas, quando o Lucas disse no programa do Arnaldo Tutironi que eles só estavam sendo chamados para dirigir a Série B. Bombeiro, que eles foram parar, que eles eram capazes demais. Pararam, foram fazer outras coisas, ver, estudar. O Dorival teve um câncer. Sim, mas fora a doença, tinha uma reflexão deles. Exatamente. Entendeu? E essa continuar reflexão... assumindo um time grande para não ser rebaixado. Isso. Para ficar com 3 meses, 6 meses. Não que ele tenha ficado muito mais, né? Não, então, por outras circunstâncias. Mas aí ele foi para o Ceará e o que muda isso é o Flamengo. Exato. Mas porque entendeu? Ele termina a primeira fase da Copa Sul-Americana líder com o Ceará. Então, mas o que muda... Mas fica sempre aquela coisa, o Ceará, tá no Ceará, não tá, não... Entendeu? É uma coisa que nós temos. A nossa aldeia, chamada Brasil, ela tem essas especificidades. E eu acho que elas são até plausíveis, entendeu? O cara tem que se dar um respeito como treinador. Eu tenho capacidade para ganhar títulos. E ele se impôs no momento da carreira dele, né? Ele ganhou no Flamengo, saiu, foi mandado embora do Flamengo, veio para São Paulo, ganhou a Copa do Brasil, foi para a seleção. Então, quando você traz um treinador assim, você tem que estar sujeito a tudo isso que está acontecendo com o São Paulo. Não está fora do script, do que se esperava dele. Sobre o Carpini e a comparação com o Diniz, é que eu não sei se o Carpini teria a mesma tolerância e a mesma procura de outros grandes clubes, como aconteceu com o Diniz, até que ele emplacasse no Fluminense. Não, nem o Dorival teve. Quem procurou o Carpini? Cruzeiro, Santos e São Paulo. Agora se ele sai do São Paulo agora, Cruzeiro e Santos não vão atrás do Carpini. Eu acho que não. Claro que não, né? É isso. A imagem é isso mesmo. Se ele sai do São Paulo nesse momento, para ele pegar um time grande, é bem complicado. Profissional precioso, cara. Você conhecer o ambiente onde você está, te dá uma paz de espírito para trabalhar muito grande. Entendeu? Eu sei que eu vou chegar aqui nessa redação, por mais que talvez um ou outro tenha alguma vontade de me espancar, que eu não vai ter nenhum problema. Você entendeu? Você acha que não. Mas se você acha que tem essa vontade, né? Não vai. Eu já sei, eu tô aqui faz tempo. Então, assim, o cara entendeu o que é uma Libertadores, entendeu o que é jogo fora, entender a história do São Paulo com o Tadieres, entender o Rames que lhe foi imposto. Cara, tem muita coisa em cima dele, velho. E ele talvez ele não consiga lidar com tudo isso, o que é normal. Agora, vale a pena passar por tudo isso e ter um técnico melhor daqui a um tempo? A gente consegue fazer isso? Não consegue. Mas a gente não consegue fazer isso. E só lembrando... Entendeu? Não tem 3 meses que valem um ano de juventude. É isso. E só lembrando, a vida como ela é, a situação para mim está na mesa, e eu vou usar a palavra provavelmente e não com certeza, só por uma questão de... semântica. Mas ele tem que ganhar e jogar bem hoje. Provavelmente, se a coisa não acontecer, eu vou só usar o provavelmente em respeito a ele, amanhã a gente vai estar falando do novo técnico de São Paulo, quem vai ser. O Rogério caiu ganhando, não foi isso? Tem uma diferença, é bom você perguntar, todo mundo está falando isso, matérias e tal. O Rogério foi jogar contra o Puerto Cabello, mais ou menos na mesma época do ano, pela Sul-Americana, já com a decisão tomada e já com o sucessor escolhido, Dorival Júnior. Então ele já estava fora do São Paulo. Quando ele vai ao Morumbi, ele já sabia disso. Então o São Paulo ganha por 2-0, até o Marcos Paulo faz o gol. Quando acaba o jogo ele meio que sai, não sai, tal. Assim, ele já sabia que talvez não tivessem falado para ele, olha, Rogério, você está conhecendo bem o São Paulo, a decisão já estava tomada. Não é o caso agora. Não existe uma decisão já tomada. Aconteça o que acontecer, o Carpini está fora.
por alguns motivos. Primeiro, o trabalho do Carpini não tem 18 meses como o Rogério, tem 2 meses, 3 meses, certo? Segundo, o desgaste do Rogério com a direção e com os jogadores era quase insuportável, já a ponto de ele ter ido para cima do Marcos Paulo aqui. A gente estava aqui no G4 num dia, na hora do almoço. No treino, né? No treino. E o Marcinho falou, quando tem crise, você recebe, mesmo você não estando no treino, você recebe aqui, tá, o cara foi para cima, falou, né? Isso não existe atualmente. Então, assim, pelo contrário, alguns líderes importantes do São Paulo têm falado em defesa do cara. Na manutenção. O Rafinha, o Lucas e tal. Então, esse e aí o terceiro fator. Não tem um Dorival na pista, meu cara. Ah, sim. Se tivesse Dorival na pista, é outra coisa. Não tem nenhum Dorival na pista. Muito bem. O GE.com está noticiando que o Michel Araújo deve jogar no lugar do Wellington, é uma opção, e o Caleri você já tinha falado aqui, que pelo menos... Já comenta aí pra mim, você acha que... Eu não vou nem falar assim, o São Paulo ganhou de 2-0, mas aquele 2-0 igual o jogo São Paulo e Porto Cabide. Você lembra? Que aquele jogo sofrido, aquele jogo que você assistia, você colocava a mão na cabeça assim e falava, meu Deus, que esporte é esse? Isso não é futebol. Se o São Paulo jogar daquela maneira hoje, diante de um adversário fraquíssimo, diga-se de passagem, como diria Craque Neto, o Carpini vai ser mandado embora? Muita gente que garante a saída do Carpini se o São Paulo não golear o Cobressal. E eu acho até que o São Paulo vai golear, porque realmente é um time amador. Eu tive aí a curiosidade de entrar na rede social aí do Cobressal e dar uma olhada lá nas mídias sociais dos jogadores do Cobressal. E realmente são jogadores assim... muito humildes, jogadores que não têm o preparo físico, não têm a experiência, não tem nada do que o São Paulo tem a oferecer, a estrutura. Eles treinaram num centro de treinamento do Palmeiras, agora na virada, né? E, cara, eles completamente, assim, abismados com a estrutura. Então, são jogadores que, para eles, estarem aqui não, né? Estarem aqui no Brasil, estarem lá em São Paulo, enfrentar o São Paulo no Morumbi é um sonho para eles. Mas quando a gente for ver ali no 11 contra 11, o São Paulo é muito superior. E hoje é um jogo para a torcida. E lembra São Paulo e Trujilhanos, se eu não me engano. São Paulo meteu 6-0, um jogo que o Caleri fez 3 ou foi 4 gols. Um jogo muito fácil para o São Paulo. E eu acho que vai ser nesse estilo. Porque o time do Cobressal, tadinho, não vai dar conta. Sim, eles não têm porte para dar conta do São Paulo. O São Paulo, para assim, ganhar de pouco, tem que se esforçar muito. O São Paulo precisa se esforçar muito para ganhar. Se esforçar muito para ganhar de pouco do Cobressal. Mas isso, para mim, é ruim, porque o São Paulo vencer dessa maneira meio que camufla o mau desempenho do São Paulo em jogos que realmente vão ser necessários. O São Paulo joga contra o Fortaleza no final de semana. E assim, o Fortaleza vai dar muito mais trabalho que o Cobressal. Aí vamos supor até que o São Paulo consiga uma vitória suada, 2-1, 1-0. O Carpini vai ser mantido, vai ganhar uma sobrevida. Mas aí na próxima rodada, o São Paulo já enfrenta o Barcelona de Guayaquil, depois já pega o Flamengo lá no Maracanã, então depois pega o Atlético Goianiense. É uma sequência difícil. E aí só depois que o São Paulo entrar nessa sequência difícil, acabar perdendo jogos, acabar colocando a classificação na Libertadores, sabe, por um fio, aí vão mandar o Carpini embora? O grande erro da diretoria do São Paulo foi não ter mandado o Carpini embora quando o São Paulo foi eliminado do Novo Horizontino. Porque o grande problema do São Paulo não é o Carpini, é o nível de atuação, não é os resultados. Nunca foi os resultados. Era o nível de atuação. O Dorival, nos primeiros jogos do São Paulo, o São Paulo era um time completamente perdido. Mas o Dorival, nos primeiros jogos, ele conseguiu resultados. E aí ele teve tranquilidade para dar processo e montou um time muito encaixado.
O Carpini conseguiu resultados, mas o Carpini não conseguiu resultados com o time dele. O Carpini conseguiu resultados com um time do Dorival. O São Paulo jogava muito no esquema Dorival, muito no estilo Dorival. E agora que o São Paulo tá tentando jogar no estilo Carpini, o São Paulo não está desempenhando. E não está desempenhando nem conseguindo resultados, e esse é o principal problema. Você jogar mal e você conseguir resultados, o Palmeiras é mestre nisso, joga muito mal. O Palmeiras é rei disso, joga mal e consegue resultados. O Campeonato Paulista, eu assisti vários jogos do Palmeiras, vários jogos que por merecimento o Palmeiras não merecia ganhar, mas pô, os caras lançam uma bola na área lá, manda uma bola na área lá e o cara vai lá e faz o gol. Palmeiras vai lá, ataca, acha um pênalti. Um escanteio, bate-rebate, a bola sobra no pé do Flaco Lopes e faz um gol. Então, e do São Paulo não acontece isso. O São Paulo, quando joga mal, toma uma cacetada. E esse é o principal problema. O São Paulo não ganha jogos jogando mal. Raramente o São Paulo ganha jogos jogando mal. Principalmente na época do Dorival. O São Paulo tem que sempre que estar no 100% para conseguir resultados. E agora, na era Carpini, as coisas estão pior. Porque o São Paulo não está conseguindo resultados, não está conseguindo desempenho. E esse é o principal problema do São Paulo. Desempenho, resultado, falta de padrão. Então hoje o São Paulo deve conseguir o resultado. Agora qualquer resultado abaixo de 3-0 para mim é uma vergonha. Qualquer resultado abaixo de 3-0 para mim é uma vergonha, porque esse time Cobressal com certeza vai vir para ficar os 12 jogadores atrás da linha da bola. Não vão atacar, vão ficar só dando um chute para frente para ver o que consegue. Esse vai ser o estilo. E o São Paulo. Só que não é como se o Cobressal tivesse capacidade de se defender de forma compacta. O São Paulo vai achar espaço, o São Paulo vai conseguir fazer os gols. Mas o jogo de hoje era um jogo pra gente, quem sabe, ver algo diferente do São Paulo. Mas no máximo que a gente vai ver vai ser uma goleada de 2-3-0 contra um time fraquíssimo, dando uma sobrevida para um técnico fraquíssimo. E infelizmente hoje nós somos fadados a viver um dia após o outro assistindo os jogos do São Paulo, até o dia que o Carpini for demitido e começar a nova saga por um técnico no São Paulo. Enfim, deixa aí a sua opinião, o seu comentário, eu quero muito saber. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!